Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Escolha Fatal. Imagina que você ganha uma namorada, mas descobre que ela é do job, contratada por sua família. Então, esse é o filme Que Horas Que Eu Te Pego de 2023. E eu sou EF, o enganado e ferrado. Então, vamos recapitular. Um guincho está chegando para fazer seu trabalho, e chega em uma casa bonita e começa a pegar o carro, mas uma jovem aparece para impedir e ele diz que era uma ordem judicial, pois como ela estava devendo o IPTU da casa, então eles levariam algo para penhorar no valor da dívida. E a jovem se chama Mad e diz que estava tentando negociar um parcelamento, e aqui vemos o que está errado, pois esse cara se chama Gary e os dois já tiveram um rolo no passado, que durou 2 meses, mas quando ele disse que gostava dela, ela simplesmente meteu o pé sem falar nada. Para não perder o carro que ela usava para fazer o Uber e pagar as dívidas, ela diz que ele é especial, só que não estava preparado na hora, e ele começa a cair no papinho até que o moreno de tanguinha sai da casa e Gary percebe que estava caindo no golpe e leva o carro. E Mad perdeu o carro e precisa trabalhar. Então ela pega seus patins de quando era jovem e vai caminhando até a cidade. E percebe que Gary parou em uma lanchonete e isso seria perfeito, pois ela tiraria o carro do guincho sem ele perceber. O problema é que estava preso por uma corda de aço e a única coisa que ela conseguiu foi passar vergonha e ser levada para a delegacia. Com raiva, ela diz que não aceita isso, de perder a casa que já estava quitada por não pagar impostos. E seu advogado diz que entende o que ela sente, pois ele é descendente dos indígenas do país, então sabe com certeza o que é perder algo que já era deles. A região está se valorizando muito, e muitos ricos estavam comprando casas para leilão para construírem mansões, e ela começa a tratar mal alguns clientes só porque são ricos. E agora que ela está sem carro, precisava de um segundo emprego ou não vai ter dinheiro nem para sobreviver. No Instagram, ela encontra um emprego fácil, que poderia ganhar um carro de $60 mil, e ela só precisava se fingir de namorada de um jovem e fazer algumas brincadeiras diferenciadas, e esse seria um trabalho fácil, até porque ela já gosta de dar a Jandira de graça, agora imagina pagando. E seus amigos acham que ela estaria se desvalorizando, mas como ela já não vale nada, pelo menos teria um carro. Mad coloca seu patins e vai até o local. E é uma grande mansão, então aquela não era uma família qualquer. E seus pais a chamam para conversar, e aqui vem a proposta, pois o filho estava indo para uma faculdade, mas era muito fechado e não gostava de sair de casa, porque só ficava jogando videogame. E ele precisava viver algo ou não sobreviveria. E o seu trabalho seria fácil, fingir que era a namorada dele sem ele perceber e fazer a brincadeira da sentada. Dessa forma, ele estaria pronto. Os pais acham estranho porque ela não parecia ser muito jovem, mas Mad diz que ele precisava de uma mulher mais velha para fazer algumas coisas ou não teria confiança, e eles aceitam e o pagamento seria aquele carro, então quanto mais rápido ela conseguir, melhor seria. Percy é um jovem nerd normal, que gosta de jogar e ficar sozinho, e para ajudar a comunidade, ele fazia um trabalho voluntário em um centro de resgate de animais, então lá mesmo que Mad atacaria. Ela aparece toda diferenciada, falando que gostaria de um cachorro, e pergunta pelo Percy porque gostaria de ser atendida por ele. Inocentemente, ele começa a mostrar alguns cachorros para adotar, mas ela precisava preencher uma ficha para saber se ela era apta, e os dois vão para a sala dos fundos. Percy está preenchendo tranquilamente sem maldade no coração, mas Mad começa a se aproximar com aquele olhar travesso e ele fica nervoso. E como já estava no fim do seu expediente, ele diz que precisava ir embora e Mad diz que iria com ele, já que morava perto. E ele fica assustado, mas na sua mochila estava escrito seu endereço. E aqui vem um momento que está tudo errado, pois Mad está usando uma van muito suspeita e Percy está de bike, e ela oferece uma carona e coloca suas coisas atrás na van. O problema é que aquilo era para ser sexy, mas estava parecendo um sequestro relâmpago. E ela o leva para sua casa, mas ele está preparado e joga spray de pimenta no rosto dela. Mad pede desculpas e diz que só gostou dele e queria conhecê-lo melhor. E já que era assim, eles marcam um encontro e ela fica com a cara toda queimada pelo spray de pimenta. E depois ela conta o que aconteceu para seus amigos e eles dizem que abrir um privacy dá menos trabalho. Percy vai até um bar suspeito na cidade e
todos começam a olhar para ele, pois como estava muito calor, ele vai de terno e bermuda, e aquele não é o ambiente que ele costuma frequentar. E um cara que a Maddie já ficou aparece e diz que conheceu o amor da vida dele, porque quando eles estavam brincando, ele disse que gostava dela e ela simplesmente foi embora. E agora ele está feliz, e como o clima ficou estranho, eles decidem sair dali. Os dois vão até a praia, mas Percy era muito certinho, e havia uma placa de fechado, mas Maddie quer curtir a vida e quer nadar pelada, e chama ele para viver essa aventura, e esse seria seu momento, mas alguns jovens mequetrefes bêbados aparecem na areia e começam a zoar falando que levariam a roupa deles, e Maddie sai nervosa da água e vai atrás deles, e consegue meter a porrada em todos e recuperar as roupas. Mas nisso Percy broxou e diz que iria embora porque aquilo foi muito assustador. Ela fica com raiva e vai pro carro, mas ele esqueceu seu celular ali dentro e ela não quer pegar. Então ele sobe no carro e ela sai dirigindo pela cidade, e a polícia vai atrás, mas ela atravessa a linha do trem porque não pode perder mais um carro. E para comemorar, ela o leva para sua casa e começa a preparar o clima para o abate. E Percy está todo inocente, enquanto que ela dança colocando o popozão pro alto. O jovem começa a ficar nervoso com toda aquela performance, e sua pele começa a ficar vermelha, então ele quebra o clima e ela fica passando creme no seu corpo. E ela diz que no dia seguinte, se eles tiverem um encontro normal, ele faria o que ela quer. E mal sabe ele que ele está caindo no golpe. Dessa vez, eles conseguiram ter um encontro normal e aproveitam para andar pela cidade, e ela diz que não conhecia seu pai porque ele foi embora para comprar cigarro, e agora vive na casa que a mãe deixou para ela, e como sua mãe estava doente, ela não foi no baile do colégio. E andando, eles encontram a antiga babá do Percy. O problema é que não era uma mulher, mas sim um cara com uma aparência muito suspeita, e ele percebe que ela estava querendo se aproveitar dele de alguma forma, porque ela é bonita demais para ele. As coisas estão melhorando e à noite eles marcam de sair para ter a festa do baile deles, e Percy aparece para buscá-la de limusine porque é uma noite especial, e eles vão para um restaurante chique e pedem as melhores comidas, e Maddie sabe que ele toca piano, mas por ter medo não mostrava para ninguém, então ela diz que se ele não tocar vai começar a fazer a graça dentro do restaurante, e ele começa a tocar a música preferida dela e todos ficam impressionados, porque ele é um jovem muito talentoso, e Maddie fica apaixonada, e ao mesmo tempo uma jovem aparece e ela é amiga do Percy, e ela também iria para Princeton e diz que hoje teria uma festa para todos comemorarem, e seria com muita loucuragem, e Maddie começa a ficar com ciúmes. Percy diz que eles não teriam problemas porque nas férias ela poderia visitá-lo na faculdade, e ele viria para ver a família e seria tranquilo, mas ela não quer aquilo porque era para ser apenas um trabalho, e ele percebe que ela só queria dar uma brincada, então se for só para isso, ele vai curtir a vida, e os dois vão para a festa dos aprovados e ele se perde pela casa porque não deve nada a ninguém. Ela vai atrás porque não pode deixar nada acontecer com ele, e todos começam a olhar para ela de forma diferente porque ela não é jovem, e eles falam que Percy estava no quarto se preparando para perder o cabaço, e no desespero ela quebra a porta e o salva, pois ele bebeu muito e tomou um remédio para dor de cabeça, e por pouco ele poderia dar uma falecida de leve. O dono do lugar diz que ela era muito velha para estar ali, e Percy quer protegê-la assim como ela o protege, mas acaba dando um soco na garganta dela, então o que estava ruim sempre pode piorar. E os dois vão para casa, mas no caminho ele diz que estava pronto, mas ela vê que ele estava bêbado e não queria que fosse desse jeito, e marcam para o próximo dia. Percy acorda animado e parece outra pessoa, e diz que não iria mais para a faculdade porque ficaria com a Maddie, e os pais começam a achar que ela estava tentando dar um golpe neles e liga falando que ele quer desistir por ela, e se ele não for, ela não vai ganhar nada. E Percy estava testando os carros da família porque estava crescendo e queria dirigir. O problema é que a chamada conecta no carro e ele escuta tudo e percebe que só estava sendo manipulado. Ele marca o almoço em família e chama Maddie, e o clima fica estranho na mesa, pois seus pais não falam nada e ele pede para eles conversarem enquanto que vai atender uma ligação, mas ele chama seu amigo para quebrar o carro que ela ganharia, e depois revela que sabia de tudo, então queria terminar logo aquilo, e os dois vão para a brincadeira.
O jovem é uma máquina e consegue durar um segundo, e como ele já estava pronto, ela poderia levar seu carro embora, e as semanas se passam, e Gary leva o carro para sua casa, e mesmo destruído, ela usa para fazer Uber, porque precisava pagar as contas, para não perder a casa da sua mãe, que era sua única lembrança. E tudo estava indo bem, mas ela sabe que tem algo faltando. Mad vai atrás dele para pedir desculpas, mas ele não quer nada com ela e ela pula na frente do carro para mostrar que era sério. E depois dos dois quase morrerem, ele aceita as desculpas e se tornam bons amigos e quem sabe poderiam se pegar durante as férias. E galera, parece que eu já ouvi essa música sobre esse filme, porque agora ela só faz pelo esporte e nunca mais o cobrou. Então deixa nos comentários qual o nome da música e se sobreviveu até aqui, deixa sua curtida e se inscreve se for novo, porque amanhã teremos mais. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!